Eu cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meu queridos irmãos, para você que não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, Diácono Rodrigo, casado com a Luzimar Farias Lé. Somos moradores da cidade Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro. Amados irmãos, o meu motivo de fazer esse áudio, de contar esse testemunho, é uma experiência que eu tive com o Senhor no mundo espiritual. E eu quero compartilhar essa experiência com você. Talvez você até teve uma experiência com Deus e você não tem falado isso para os seus próximos. Mas entenda uma coisa, a experiência que eu tive é para contar, não é para guardar para mim. A experiência que você teve com Deus é para contar para o seu próximo, não é para você guardar para você. Sabe por quê? Porque no livro de Apocalipse, primeiro Apocalipse, no versículo 10, vai dizer assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia. Guarda esse versículo aí, primeiro Apocalipse, no versículo 10. Amados irmãos, no ano de 2005 para 2006, eu tinha chegado de viagem pelas madrugadas. E eu cheguei em casa, tomei meu banho e fui dormir. Nessa trajetória que eu deitei, eu me apaguei. E de repente eu me encontrava num lugar muito verde, muito bonito, muito lindo. As gramas eram tão lindas que aqui na terra não tem como eu vi aquelas gramas lá em cima. Mas os meus pés não tocavam nas gramas. Eu ficava flutuando nos altos. Alguém me segurava por trás. Nada menos, nada mais, era o meu mestre Jesus Cristo. Com a sua voz de compaixão, cheio de amor, ele falava comigo: meu filho, eu te trouxe aqui para me te mostrar algo. E de repente ele me manda eu olhar para a terra, planeta Terra. E de repente eu vejo ali dois jovens trocando tiro com a polícia. Os meus olhos contemplavam eu no alto e olhava para baixo e contemplava aquele jovem trocando um tiro com a polícia. E de repente a polícia acertava os tiros deles e eles caíam por terra, ou seja, eles perdiam a sua vida. E de repente ali, meu querido irmão, eu olhando para eles, eu vi seres saindo de dentro deles. Eu logo percebi que eram suas almas deixando os seus corpos. E de repente, na frente deles, apareceu ali um túnel. Aquele túnel, ou seja, aquele buraco negro, atraía eles para ir até eles. E eles, de mão dada, entravam naquele túnel e sumia juntamente com aquele túnel. Desaparecia. E de repente o Senhor Jesus mandava eu olhar para a frente. E eu olhava para a frente. Na minha frente tinha uma cortina de fumaça cinzenta misturado com fumaça negra. E não dava para ver nada no outro lado. Eu falava com o Senhor Jesus: meu Senhor, eu não vejo nada lá do outro lado. Ele somente falava assim: obedeça, continua olhando. E eu ficava olhando. E de repente, meus queridos irmãos, aquela fumaça, ela ia sumindo.
quando aquela fumaça acabou de sumir, diante de nós apareceu um abismo lá no outro lado. E esse jovem estava sobre esse abismo. Eu estava no outro lado e eles lá no outro lado. Quem estava lá não podia vir para cá, quem estava do meu lado não podia ir para lá. E aqueles jovens, eles não contemplavam a gente, mas a gente contemplava eles. E eles ficavam ali conversando um com o outro o que estava acontecendo. Mas um deles perceberam que eles perderam as suas vidas trocando tiro com a polícia. Eles ficavam ali com a mão na cabeça, desesperado, sem saber o que fazer. Eu escutei choro. Aí eu falei: Senhor Jesus, o que vai acontecer com eles? É isso que eu estou pensando. Meus irmãos, veja bem, eu não quero nem passar e nem diminuir a experiência que eu tive com Deus, porque foi no ano de 2005 para 2006. Até lá a gente vai esquecendo um bocado de detalhes, mas o Senhor sabe o que está vindo na minha cabeça. Eu estou falando. Eu não quero depois falar demais e depois ter certas contas a acertar com Deus. Amém? Vamos lá. E esses jovens ficavam se alimentando um com o outro. E de repente, debaixo daquele abismo havia muita fumaça. Não dava para ver o chão. E eu contemplei, debaixo daquele abismo subia alguma coisa. E eu podia contemplar e eu vi uma aranha gigante chegando por trás daquele jovem com um lápis muito grande na mão, uma caneta, eu não me lembro, e um papel na mão, e perguntava o nome deles. E um deles dizia: meu nome é Johnny. E o outro não deu para mim poder saber qual era o nome dele. Quando aquela aranha pediu o nome deles, e tinha já dado o nome deles, aquela aranha manda eles ficar na ponta daquele abismo. O que me chamou a atenção que a ponta daquele, na ponta mesmo daquele abismo, ou seja, daquela rocha, tinha um pedaço de gelo. O resto era tudo rocha preta, úmida, uma coisa horrível. E aqui na terra não tem. E de repente, essa aranha gigante, com uma das suas patas, ela vai fazer o quê? Ela começa a empurrar esse jovem lá embaixo. E de repente, aquela fumaça que estava atrapalhando de ver eles caindo, ela some. E eu vejo eles caindo no meio daquela lava de fogo, ou seja, aquela lama de fogo se embolando ali e descendo abaixo e sumindo para baixo. Eu perguntei ao Senhor: Pai, me tira daqui porque eu não quero ver isso mais. Meu Senhor falou comigo assim, meus queridos irmãos, preste bem atenção. Meu filho, se você não se posicionar comigo lá embaixo, se você não fazer o que eu quero, se você não fazer aquilo que eu mandei, aquilo que eu programei, aquilo que eu quero que você faça, melhor dizendo, obedecer, melhor dizendo, é para cá que você vai vir. Falei: Senhor, eu não quero vir para cá, me tira daqui. E quando eu falei para ele: me tira daqui, eu voltei. Acordei todo molhado. Eu fiquei meses com essas visões, com essa experiência na mente. Eu trabalhava pensativo, eu andava pensativo. As pessoas às vezes falavam comigo, eu estava com pensamento naquela experiência que eu tive.
mas Deus me deu essa oportunidade para me poder ter essa experiência, para mim também passar ela para você. Você que não acredita, meu irmão, você que é incrédulo, então estou passando isso para você. Para você que tem uma vida dupla, você que está em cima do muro, você ainda não decidiu a quem que você quer servir com fidelidade, é um alerta para você. Aqueles dois jovens eles tiveram uma oportunidade. Com certeza, sem dúvida, Jesus preparou alguém para poder falar do seu amor para eles, mas eles recusaram de ouvir, de receber este amor que é Jesus Cristo. Eles perderam a sua salvação. E eu vi eles sendo lançados naquele abismo lá embaixo. Hoje estão lá se alimentando. O privilégio que eles tiveram, a oportunidade que eles tiveram, melhor dizendo, eles jogaram fora. E eu e você, meu querido irmão, Deus nos dá mais uma oportunidade nesse dia, para que eu e você possamos se consertar, se santificar cada vez mais. Não adianta você ir para a igreja, pregar, cantar, orar, não faltar dias de culto, mas você ter um coração longe de Deus, ter um coração cheio de soberba, um coração orgulhoso, arrogante, problemático, contendeiro. Mas você está lá louvando, cantando e achando que Deus está recebendo a sua adoração. Não, sabe por quê? Porque no seu coração o Espírito Santo de Deus não mora. Desde que você coloca a soberba, o orgulho no teu coração, ele não faz moradia no teu coração, meu irmão. Você pode até louvar, você pode até pregar, você pode fazer o que manda os mandamentos de Deus, mas se você não tiver um coração voltado para Deus, meu querido irmão, é tudo em vão. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse: Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. O Senhor vai dizer: não te conheço, afastar de mim, maldito. Essa experiência que eu tive, a Bíblia, ela vai dizer também a história do Lázaro e do rico e do mendigo Lázaro. Esse rico, ele comia do bom do melhor, vestia do melhor. E o Lázaro, o mendigo, ele não tinha o que comer, ele comia o que caía da mesa desse rico. Esse mendigo carregava em si uma enfermidade, uma chaga, ou seja, aonde que o cachorro lambia a sua enfermidade. Mas vai chegar uma hora que esse mendigo morre, chamado Lázaro. Ele vai para o seio de Abraão. No passar dos dias ou do tempo, esse rico também, ele desce à sepultura. Mas esse rico, ele vai para um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, aonde que não tem um minuto, segundo de descanso, de alívio, só tormento e dor. Como diz o Senhor Jesus, a tua palavra. E ele sofreu ali com sede, com fome, mas quando ele estava vivo, ele tinha de tudo. Mas Lázaro, o mendigo, não tinha o que de comer. Comia o que caía, talvez comia o que caía da sua mesa. Mas ele contemplou que no seio de Abraão ele conheceu Lázaro. Ele conheceu Lázaro. E ele vai pedir para o pai Abraão: Pai Abraão, permita que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo de água e pingue na minha boca, porque já não aguento mais de tanto tormento. Meu querido, essa passagem só não é um sentido figurado, só não é uma parábola, ela é verídica. Muitas pessoas nesse exato momento estão descendo
para este lugar, aonde que foi esses dois jovens, aonde que foi esse rico. Esse rico me chama muita atenção em umas certas coisas que ele fala, pai Abraão. Eu acredito que esse rico, ele já conhecia os mandamentos, a lei de Deus, mas só ele não obedecia. Ele não obedecia. Jesus chamou eu e você para obedecer, mas aquele que não obedece tem uma vida de queda, de perdição, destruição. Todos aqueles que não obedeceram a Deus na Bíblia tiveram um fim trágico. Meu querido irmão, minha querida irmã, está na hora de nós colocar a nossa santidade em prática. Amar Jesus em verdade, em espírito. Para amar Ele, primeiramente você tem que amar o teu irmão. Amar aquele que te humilha. Amar aquele que debocha de você. Amar aquele que te aponta, que te calúnia, aquele que te bate, aquele que fala mal de você. Você tem que amar este, para você ser um verdadeiro, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é você ir para a igreja que você vai ser salvo. É de você obedecer os mandamentos do Rei Jesus, os mandamentos da Bíblia Sagrada. Aí sim você é um verdadeiro filho de Deus. Mas se você carrega em si a ignorância, a soberba, o orgulho, a arrogância, você não faz parte do exército de Jesus. Você pode cantar, como eu disse antes. Você pode até falar em língua, profetizar, pregar visões, revelações, pular no mistério. Mas se você não ama o teu irmão, você não ama Cristo. Amar uns aos outros como eu amei. Nós temos que perdoar aqueles que nos perseguem, irmão. Porque senão nós vamos ser lançados naquele abismo aonde que foi aqueles dois jovens. Jesus está nos alertando para que nós viemos voltar para Ele. Colocar a nossa vida no altar. Largar todos os nossos maus costumes. Largar aquilo que não agrada a Ele e começar a fazer aquilo que Ele quer. Porque Jesus não quer levar ninguém para o inferno. Mas tem muitos crentes que estão decididos para ir para lá. Tem crente que está assinando a sua sentença para ir para este lugar. Tem crente que está achando que é brincadeira o mundo espiritual. Tem crente que está achando ser crente é moda, é brincadeira, irmão. É guerra. É guerra. Se Deus pudesse abrir os teus olhos, você ia ver o que está em sua volta. Como foi difícil de eu gravar esse áudio. Tentei umas 10 vezes. Nesta última agora aqui, eu falando, um arrepio negativo no meu lado. O inimigo não está nada satisfeito que eu estou falando nesse áudio, porque é um alerta para você largar a mão de você mesmo, porque você pode se prejudicar, você mesmo pode lançar a sua alma para o inferno e ser queimado eternamente naquele local. Não é lá que Deus quer que você vá. O inferno não foi preparado para ninguém, mas sim pelo Satanás e os seus anjos. Mas tem muito crente que está fazendo a vontade de Lucifer. Tem muito crente que está fazendo a vontade do diabo. Por esse motivo eles estão indo caminhando para lá. Nem todos que estão na igreja caminhando estão salvos. Eles estão desviados. Porque tem uma vida dupla. Uma vida dupla. Tem uma vida de mentira. Tem uma vida maligna. Uma vida de contenda. Prejudicando uns aos outros. Odiando uns aos outros. E está achando que Deus está recebendo as suas orações.
está achando que Deus está recebendo a sua adoração. Deus não é latão de lixo, meu querido. Deus não é caçamba de lixo para receber imundícia, não. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo e puro e cheiroso. Ele não se corrompe com o mal. Ele não se corrompe com o homem. Ele é santo. Por esse motivo, o Senhor Jesus, Ele me alerta você nesta tarde, para que você possa voltar ao primeiro amor, para que você possa largar o seu ego, para que você possa largar o seu eu, para que você possa largar de ser ignorante e começar a ser uma ovelha, não lobo, e nem uma loba também. Meus queridos irmãos, que esse testemunho possa estar cravado em teu coração. Não deixa de ouvir e compartilha com os irmãos. Eu tive muita experiência com Deus. Em outros áudios eu vou fazer e contando para poder edificar a tua vida espiritual, a tua fé. Amém, meu irmão? Fica na paz. Que Deus abençoe.